2, 3, 4. Tem 4 pessoas. Vamos ver se o pessoal entra aí. Tá cedo ainda. Vou esperar aí uns 5 minutos. E aí a gente começa, tá bom? Bom dia, Rodrigo. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ah, beleza. Tranquilo, então. Show. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Ana. Vocês são de qual empresa? Rodrigo e Leonardo. Bom dia, Carol. Ah, legal. SNA. Show de bola. E LCA. Ok, beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar 9h05, aí a gente começa. O pessoal tá entrando aqui. Então, eu escolhi esse tema aqui para falar para vocês um pouco, porque tá no Brasil todo, né, tá gerando uma discussão grande sobre o AFCI, né, o AFCI, que nos Estados Unidos já é obrigatório e em em alguns países do mundo também já está obrigatório, mas no Brasil ainda está se questionando muito, né? O IMETRO tem feito diversas reuniões para discutir isso, né? O Absolar, principalmente, para determinar a obrigatoriedade ou não dessa proteção dos investidores dos sistemas fotovoltaicos. E aí, para tirar algumas dúvidas do pessoal e esclarecer, né, como é que será feito isso, eu resolvi fazer essa livezinha. Vai ser rápido, não vai ser muito longa, né? Vou falar um pouco do arco elétrico e explicar para vocês como é que ele surge, como funciona, e vou falar da legislação que tem internacional, né? Hoje, que eu acredito que quando sair a portaria final do Inmetro, hoje já tem uma portaria, mas ela está na versão inicial, né, do Inmetro. Ela foi feita, a portaria 140 foi lançada no... Bom dia, Fernando. Bom dia, Jânio. Foi feita em março, dia 21 de março desse ano. O IMET lançou uma portaria sobre o FCI. E pelo que a gente viu lá, ela segue muito o modelo da portaria da norma americana, né, que é a NSC, pelo código americano, o NSC, segue bastante a mesma linha, né, da norma. Mas aí ela ainda está na versão draft, que a gente chama, né, a versão inicial, e a previsão é que seja lançada até daqui a 2 meses a versão final. E vai ser obrigatório, pelo que a gente escutou nas reuniões. Eu participei de umas reuniões com a Absolar, e a gente já sabe que vai ser obrigatório aí nos próximos meses. E aí só está decidindo agora o que é o tempo para adequação, né, do distribuidor e do fornecedor, para poder se adequar. São 9h04, né? Vamos esperar mais aí um minutinho para a gente começar aqui. Para quem entrou agora, eu estou só
discutindo um pouco, né, sobre. Bom dia. Bom dia, pessoal. O pessoal está entrando aí agora. Bom, deixa eu ver, 9h04. Deixa eu esperar um pouquinho para o pessoal não perder o começo. Mas, só para situar quem entrou agora, eu estou falando assim de como está sendo a regra, né, as normas no Brasil sobre o FCI, como está sendo feita, elaborada. E aí, nos próximos 2 meses, ela vai se tornar obrigatória. Bom dia, Wagner. Bom dia, Ana. Bom dia, Carol. Tudo bem? E aí eu vou falando aqui, e se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode colocar aí no chat que eu vou respondendo vocês, tá bom? A ideia dessa live, pessoal, é uma ideia que eu tive com Camila, né, a diretora da UIM, para a gente fazer uma série de lives, assim, durante as semanas, sobre algum assunto, assim, que o pessoal tenha mais interesse e tal, na área de solar. E o AFCI foi o primeiro, porque é o que está gerando mais polêmica hoje em dia, né, nas discussões pelo Brasil. E aí, depois disso, a gente vai fazer pesquisa para o pessoal no Instagram, para saber qual tema será que o pessoal tem mais curiosidade, interesse, para poder fazer outras lives. Tá bom? Então, se vocês tiverem outros temas que vocês têm interesse de discutir, de escutar, pode falar aqui também no final da live, que eu vou anotar. E aí, semana que vem, ou nas outras semanas, eu já posso fazer outra. Então, vamos lá, 9h06 já, eu acho que todo mundo que entrar já entrou. Vamos começar, então, né? Bom, meu nome é Lucas Monteiro, faço parte do suporte técnico da UIM, né? Hoje aqui na UIM a gente tem um time de engenharia e suporte com 3 pessoas, né? Eu, Fernando e Ana. E a gente está sempre tentando fazer o melhor para entregar o suporte bom para vocês, né? Para os integradores. Então, vou começar falando aqui sobre o AFCI, né? O que é o AFCI ou AFCI? Ele é a proteção, né? São dispositivos de proteção contra a falta de arco elétrico, por arco elétrico. E pela sigla, né? Significa interruptor que vai tirar a falta, vai interruptor de falta de arco elétrico. Então, são os dispositivos que ele vai detectar e interromper a falta, para gerar uma maior segurança, né? Para a vida de quem está instalando e também para o investimento do integrador. E aí, o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Eu vou começar falando um pouco do que é arco elétrico, né? Relembrar, né? E também, para quem não sabe, eu vou explicar também. Vou falar do arco elétrico em sistemas fotovoltaicos, falar um pouco das normas que tem hoje no mundo, né? E no Brasil, para proteção contra as falhas de arco, né? Falhas por arco elétrico nos sistemas fotovoltaicos. Falar um pouco da solução que tem na indústria hoje, né, atualmente, para proteção contra o arco elétrico. E também falar dos fabricantes, né, que já possuem inversores, já vendem inversores, já comercializam hoje no Brasil inversores que já têm o FCI incluso, né, dentro do equipamento. Então, pronto. Para iniciar, vou falar um pouquinho aqui do que é arco elétrico, né? O arco elétrico é a circulação de corrente elétrica, né, através de um meio isolante, que é o ar, né, provocada por qualquer descontinuidade nos condutores ou falhas de isolamento em condutores adjacentes que transportam corrente. Como assim, né? Na tensão CA, né, na corrente alternada, que é o que tem na nossa casa, comumente a gente tem esses problemas de falha no isolamento dos condutores, né? Por exemplo, quando tem um móvel esmagando, né, o cabo, né, o conector, ele pode prejudicar a isolação do cabo e possivelmente gerar um arco elétrico, né? Ou então também desgaste por tempo de envelhecimento de cabos e tal, pode causar também
uma falha no isolamento e causar um arco elétrico. E aí, como é que é esse arco elétrico, né? O arco, ele é causado devido a... Bom dia, Rogério. A gente acabou de conversar, só explicando aqui a definição de arco elétrico, né? Como é que ele é causado, né? Quando tem um rompimento, né, de um cabo energizado, ele vai estar energizado dos dois lados e vai gerar uma diferença de potencial, né? E aí, essa diferença de potencial faz com que a corrente elétrica ela rompa o meio isolante, que é o ar. Aqui tem passa como se tivesse o ar aqui, que ele é considerado meio isolante, mas aí quando há esse rompimento do cabo e eles ficam próximos, a corrente ela rompe esse meio e gera esse plasma, né? É como se fosse um gás que é gerado a partir dessa corrente que passa pelo ar para poder chegar no outro potencial, né? E aí gera esse arco que a gente pode ver aí nessa foto, tá? Ficou meio sujo. Beleza. Aí, por que que a falta por arco elétrico em corrente alternada ela não é tão severa, né? Porque nas nossas casas, a energia é alternada, e aí a gente sabe que a corrente alternada, ela chega, ela é uma senoide, né, a tensão, CA, e ela passa chama de cruzamento do zero, ela passa pelo zero. E aí, quando passa pelo zero, nenhuma energia é transportada ao longo do cabo, e o arco ele pode ser extinguido naturalmente. Ou seja, toda vez que a corrente ela passa, né, pelo zero, nenhuma energia vai ser transportada no cabo, e aí o arco, se tiver um arco, né, se tiver um cabo com isolação mal feita, ele vai acabar naturalmente, né, não vai precisar de um dispositivo extra para poder extinguir esse arco. É por isso que na tensão alternada, né, corrente alternada, nossas casas, a gente não tem muito problema com isso, né, porque já naturalmente é extinguido. A única forma, os únicos arcos que são preocupantes em CA, né, tensão alternada, são em média e alta tensão, né, subestação. A gente vê muito arco elétrico quando o pessoal está fazendo um desligamento de subestação para manutenção, quando abre a chave seccionadora e tal, a gente vê aquele arco, né, que é formado no ar, porque ali são altas tensões. Mas quando a gente fala de baixa tensão, CA, não tem muito com o que se preocupar, porque ela naturalmente, né, ele consegue ser extinguido. Diferentemente do arco elétrico em sistemas DC, né, corrente contínua, porque no sistema DC a tensão ela se mantém constante e ela não passa pelo zero, né? Por isso que ela é contínua, a tensão mantém contínua. E aí o arco DC ele não pode ser extinguido naturalmente, apenas por um dispositivo externo, né, que a gente chama de interruptor. Daí vem a sigla EFCI, né, que é interruptor para poder extinguir o arco elétrico. E aí, onde é que está localizado esse arco elétrico, né, nos sistemas DC? A gente costuma ver bastante em soldas ruins na caixa de junção do módulo, conectores MC4 que são incompatíveis ou má conexões, quando a pessoa faz uma má instalação, ele pode gerar o arco elétrico, né, porque não fica bem conectado, e também quebra dos conectores DC devido ao envelhecimento, né? Com o passar do tempo, a gente sabe que os equipamentos de energia solar têm uma garantia aí de 20, 30 anos, então, com o passar do tempo, os conectores podem começar a ficar prejudicados, né, devido à idade, e aí daí a importância de ter uma manutenção para poder checar, verificar se todos os cabos estão ok, porque pode gerar também arco, né? E se não tiver a proteção, a FCI pode gerar um incêndio, né? O que é preocupante. E aí vou falar aqui brevemente dos tipos, né, da classificação dos arcos elétricos. A gente tem hoje 3 tipos de arcos, né? O arco por falta em série, que é o que mais acontece, né, o que mais ocorre, porque como é que é o arco em série? Ele é em série porque simplesmente ocorre no mesmo conector, né, numa mesma polaridade.
quando há um rompimento aqui, né, do cabo, pelos motivos que eu já falei, né, anteriormente, vai acontecer exatamente aquilo, né? Ele vai tentar sair de um potencial para o outro, porque vai ocorrer uma diferença de potencial, a corrente, né? E aí vai gerar o arco. Vai romper o meio isolante, que é o ar. E aí, esse é o que mais acontece, né? É por isso que as normas internacionais, elas são focadas mais no arco em série, porque é o que mais ocorre. Por que que os outros dois não têm uma preocupação muito grande? Porque é mais difícil de ocorrer. Por exemplo, a falta ao terra, né? Que é de uma das polaridades para o terra. É mais difícil porque tem que ter o rompimento de um dos cabos e, além disso, ele tem que estar com alguma conexão para o terra, né? E aí, nesse ponto que foi rompido, tem que estar encostando na parte do aterramento para poder gerar o arco também. Também pode ocorrer, mas nesse caso aqui, já existe hoje em todos os investidores a proteção de isolamento, né? Que chama de ISO, e ele já resolve esse problema, né? Então, você não vê problema de arco à terra por causa disso, porque hoje já tem nos investidores comercializados no mundo, no Brasil, né? E também tem o arco por falta por arco em paralelo, né? O arco em paralelo, que é quando ocorre o arco entre duas polaridades diferentes, dois conectores. Por que também ele é mais difícil de ocorrer, né? Porque precisaria, tá, pessoal, ser rompido aqui uma da polaridade, vamos supor, essa aqui é a polaridade positiva, aqui é negativa. Teria que estar rompido, né, aqui o cabo, prejudicada a isolação dele num ponto, e no outro conector também teria que estar, só que próximo a esse ponto aqui que está rompido na outra polaridade, na positiva. Então, teria que estar próximo aqui para poder haver o arco entre conectores diferentes, né, paralelos. E aí já é mais difícil. O mais fácil de ocorrer mesmo é esse aqui, é o que mais ocorre. Existem vários casos, né, nos Estados Unidos de incêndio por causa de arco elétrico, na Europa também. Então, é bem preocupante. Então, falando um pouco aqui dos riscos, né? Agora, quais os riscos que os arcos elétricos trazem aos sistemas fotovoltaicos? Por gerar aquele plasma que eu falei, né? É como se fosse um gás que ele é gerado ali no meio isolante. Esse plasma ele pode chegar a temperaturas acima de 3.000 graus Celsius, né? E por isso é tão perigoso para causar incêndios, né? Aqui a gente tem um exemplo de um incêndio causado pelo arco elétrico, né? Em algum ponto aqui do sistema fotovoltaico. E também apresenta um grande risco para instaladores, né? Que porventura vão fazer manutenção e não vê, né, como está lá a situação dos cabos, acabam podendo levar choque e tudo mais. E bombeiros também, devido à alta tensão e corrente DC que está no local. Vou falar aqui um pouquinho de um caso que ficou conhecido mundialmente, né, que aconteceu nos Estados Unidos, no supermercado Walmart. Eu acho que todo mundo que é do setor conhece esse caso, ficou muito conhecido. O Walmart, ele é um supermercado de grande porte dos Estados Unidos e ele teve 7 lojas afetadas por incêndio causados por arcos elétricos entre 2012 a 2018. 7 lojas diferentes do Walmart, em locais totalmente diferentes, tiveram incêndios. Então, começou em 2012 o primeiro e aí foi acontecendo. Até 2018 foram 7. E a Walmart abriu um processo, né, contra a Tesla, que foi quem projetou e instalou o sistema do Walmart. E de acordo com o processo iniciado pelo Walmart, os incêndios foram causados por má instalação ou manutenção de modos adquiridos. Diversos problemas foram identificados, né, na vistoria lá de quem fez lá. Foram identificados, incluindo pontos quentes nos modos, né, e eles foram danificados durante a instalação, e conexões soltas e aterramento inadequado. Ou seja, todos esses problemas que podem gerar arco foi apresentado nessa empresa que instalou, para a surpresa de muita gente, né, que foi a Tesla que instalou, mas o processo está rolando até hoje aí. Foi um caso muito sério, né, porque o Walmart
teve o sistema de 7 lojas totalmente afetados por causa de arcos elétricos. Porque nessa época ainda não era obrigatório se ter a proteção ao arco elétrico, né, o AFCI. E aí esse foi um dos casos, por ser tão grande, né, um caso tão sério, que os Estados Unidos resolveu obrigar todo equipamento, todo inversor a ter a proteção incluída nele contra arcos elétricos, né, o AFCI. Aqui, ó. Vou falar agora um pouquinho das normas que tem hoje, né, no mundo todo, as normas internacionais para proteção contra arcos elétricos em sistemas fotovoltaicos. Então, como eu falei, né, tem o NEC, o NEC, que o Código Elétrico Nacional, né, americano, e tem esse NFPA 70, né, ó, o NEC 2017, ele foi feito entre 2017 e 2018, justamente quando teve esses casos, né, de incêndio, o do Walmart, por exemplo, que foi muito falado. E aí o que é que fala nesse código, né, americano? Sistemas fotovoltaicos operando em tensão de 80 volts DC ou maior, o sistema fotovoltaico deve ser protegido por um interruptor de falhas de arco elétrico indicado ou outro componente com proteção equivalente. O sistema deverá detectar e interromper arcos elétricos nos condutores, conectores, modos e qualquer outro componente no circuito DC do sistema fotovoltaico. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele fala que a partir de 80 volts, né, na tensão em contínua, ele já obriga o fabricante do inversor a colocar a proteção do AFCI lá, né? Mas como é essa proteção, né? Assim, a gente fala muito, tem proteção, não tem. Na verdade, é um algoritmo, né? Um código que os programadores dos fornecedores vão fazer, ou já fazem nos Estados Unidos, mas terão que fazer aqui no Brasil, alguns já fazem, e vai inserir esse código, que esse código ele vai conseguir, através da pesquisa, né? Ele verifica a frequência que está lá o sistema, e quando tem uma alteração na frequência, ele reconhece como um arco, né? O código faz isso. E aí ele interrompe o sistema de funcionar por alguns segundos, depois volta. Se tiver novamente, ele tenta novamente, e na terceira vez ele para de vez o sistema. É mais ou menos assim que funciona, né? Claro que para cada fornecedor esse algoritmo é diferente, mas a ideia básica é essa. Ele faz essa investigação pela frequência. E aí, como ele fala aqui, o código americano, e eu acredito que a norma do Brasil, né, a portaria vai estar baseada nisso aqui. Tensão de 80 volts ou maior, ele já exige ter o interruptor por falha de arco elétrico. Esse interruptor ele pode ser também na string box, tá? Não precisa ser obrigatoriamente no inversor. Mas a ideia é que, pelo menos na minha opinião e algumas pessoas que estudam essa área, o ideal seja que seja incluído no inversor, porque o inversor ele consegue pensar, né? Ele consegue, através de algoritmos, ser atualizado sempre que for necessário para poder ter uma detecção mais precisa, porque se for colocado só na string box, um interruptor lá, qualquer, para arco, possa ser que ele confunda, né, com algum ruído, alguma coisa lá, algum ruído de frequência e não acabe interrompendo o sistema sem ser o arco, por exemplo. Já ouvi casos desse tipo, né, quando a proteção não é feita dentro do inversor. E quando ela é feita no inversor, já é um sistema inteligente, né, uma inteligência artificial, digamos assim, que ele aprende quando tem um arco, né, ele sabe o desvio lá do ruído da frequência, ele vai entender como o arco elétrico, ele vai acertar que é um arco elétrico e vai interromper. Então, essa é a norma dos Estados Unidos, né, do National Electrical Code. Tem também a UL, né? O L1699B, que o L é um tipo de um laboratório que tem nos Estados Unidos, muito famoso, tipo o método daqui. A norma estipulou condições concretas de testes e metodologias na detecção e interrupção de arcos elétricos. É imposto que dispositivos AFCI, né, em sistemas fotovoltaicos, precisem detectar um arco de 300 watts ou mais e interrompê-lo em no máximo 2 a 5 segundos. Pronto.
a norma também contém dessa normativa que a UL fez, né? O arco, se o arco tiver pelo menos 300 watts, né, no mínimo, ou mais, ele tem que interromper em, no máximo 2,5 segundos, né, o dispositivo de proteção. Ele vai interromper o sistema em, no máximo, 2,5 segundos. Então, sentiu lá, né, o ruído lá da frequência que o arco causa, ele tem até 2,5 segundos para desligar, para interromper o sistema. E também tem a IEC, né, que é a norma internacional lá, que a Europa segue. A IEC 63027 também fala sobre arcos, ela não está ainda na sua versão completa, né? A Europa também está mais ou menos como no Brasil, finalizando essa norma, né? A norma internacional IEC 63027 também está no processo de desenvolvimento de uma norma tratando de detecção e interrompimento do arco fotovoltaico. E essa norma está prevista para ser lançada final no ano que vem, mas ela já está em elaboração também. E no Brasil, a gente tem, né, a norma brasileira, que está imposta na portaria, né? Esqueci de colocar aqui, a portaria 140, que foi feita no dia 21 de março de 2022, lançou uma portaria falando do EFCI, né? Fala de arco, fala de tudo, mas ela focou nessa parte, né, em concordância com as normas internacionais. Porém, ainda foi uma versão draft, né, que é a versão inicial, e passará por modificações, e a versão completa está prevista para ser lançada no máximo 2 meses. Tá tendo todo mês tem reunião para decidir justamente aquilo que eu falei no início, né? Já tem a norma aí, né, baseada na norma americana, na NSC e na UL 1699B, mas ainda não está finalizada, porque a questão que os fabricantes e os distribuidores têm solicitado é para determinar um tempo para que hoje todo mundo consiga se adequar com os equipamentos que a gente tem, né? Então, existe marcas, a gente sabe que existem marcas que não tem ainda no inversor o EFCI, mas existem outras que têm, né? E existem outras que não tem, mas com atualização de firmware, né, de software, de programa, ela passa a ter, né? O equipamento já está pronto para ter a proteção, só precisa da atualização de firmware. E aí, por causa dessas divergências, está sendo decidido o tempo máximo para obrigar, né, para ter a obrigatoriedade de ter o EFCI. E aí, estimando aqui pelas reuniões que eu participei, que seria de quando lançar a portaria, mais ou menos uns 12 meses, para que todo mundo se adeque, mais ou menos. 12 a 24 meses. Aqui, ó. Nos últimos meses, houveram diversas reuniões para definir de fato a versão final, onde já foi anunciada a obrigatoriedade dos investidores terem o FCI. E nos próximos 24 meses, não, nos próximos 2 meses, será lançada com a data máxima para fornecedores e distribuidores se adequarem. Falei, tá? Bem, e aí, para finalizar aí com chave de ouro, queria anunciar para todo mundo que a gente, na Win, nós temos todos os nossos inversores que são comercializados na Win já possuem EFCI, né? Hoje a gente comercializa 4 marcas de inversores stream e todos eles já possuem, ou os que não possuem, como SolarEdge e Fronius, eles conseguem fazer a atualização de firmware que eu falei, né? A atualização de programação para poder ter o FCI. Então, o equipamento ele já está pronto, ele não precisa de uma mudança de hardware, né? Apenas uma atualização de firmware para poder ter. E a DAI e a Solis já tem todos os seus inversores, toda a linha da Solis 4G para cima, né? Que são as últimas versões, né? Que eles têm. A gente só comprou, a gente só tem comercializado na Windows a partir do 4G. Ele já tem, né? O EFCI. A DAI também já tem. Então, assim, toda a nossa linha, né, de inversores, todos os nossos fornecedores já possuem o EFCI. Então, isso já é uma
uma boa notícia, né? Porque assim, até as tecnologias desses fornecedores já foi pensada nisso, né? Provavelmente baseada no mercado americano, europeu, e aí ele já veio para o Brasil com essa tecnologia. Então, se você estiver adquirindo algum dos nossos investidores e tiver com esse medo, não precisa ter, porque todos já têm, tá? Então, é só seguir e comprar. E aí, só uma mensagem final aqui, eu não fique para trás, compre nossos investidores com a mais alta tecnologia do momento, a FCI. Que tem só, para dar o exemplo, né, o Solis, um SolarEdge com carregador elétrico, o DAI e o Furnace. Só lembrando, pessoal, que a gente vai ter um evento também, dia 4, né, de SolarEdge aqui na Win. Vai ser totalmente online e eles vão falar sobre, né, o inversor com carregador. Mas é isso. Obrigado aí pela atenção de todo mundo e era isso mesmo que eu queria falar para vocês, né, sobre o EFCI. Qualquer dúvida pode perguntar que a gente pode responder, tá bom? Mas era isso que eu queria falar com vocês, era para discutir um pouco sobre o tema que está tão falado hoje em dia, né? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Beleza? Valeu, Fernando. Obrigado. Amém. E a ideia, como eu falei, né, nas próximas semanas, conseguir fazer sempre um tema assim que seja relevante no meio do energia solar para que os nossos integradores fiquem sempre se atualizando, né, com temas do momento. Então, se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu fale aqui, eu posso fazer toda semana um temazinho desse, um webinar rapidamente, tá bom? Então, queria agradecer aí a participação de todos e não se... Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sabe dizer algumas marcas que ainda não se adequaram às novas normas? Então, aqui na Win a gente só tem essas 4, né, que todas elas já estão se adequando, mas o que eu não tenho certeza se, por exemplo, a Goodwill e a Grovat, eu acredito que tem que fazer alguma atualização de firmware também, mas não posso dar a certeza aqui, entendeu? Mas, assim, eu escutei outros distribuidores falando que vão ter que se adequar e tal, mas essas que são as principais, né, as mais conhecidas do mercado, todas elas já têm. Tá bom, Wagner? Mas aí, se você tiver alguma marca que você queira que eu pesquise, você pode falar aqui e eu posso ir atrás para saber e te dar uma resposta, tá bom? Então é melhor trabalhar com micro investidor em instalações menores. Sim, micro é uma vantagem, né? Eu não falei aqui porque eu achei que alguém ia perguntar. Ayrton, o microinvestor ele não precisa, né? Não precisa se preocupar com isso. Por quê? Essa é uma dúvida que o pessoal às vezes tem. Eu vou só voltar aqui no slide que eu falo da tensão. Eu falei aqui, ó, que a obrigatoriedade da norma fala que é para tensão de 80 volts para cima. Como o micro ele não trabalha com strings, né? Ele trabalha com um módulo em cada porta, então ele não se encaixa nessa norma, né? O máximo que vai ter lá de tensão saindo de um módulo é 40, 46 volts, e aí ele não precisa, né, do EFCI. Só para, já que o Ayrton ele comentou aí, foi bom ter comentado para a gente lembrar disso. Né? Então, só precisa se preocupar com os investidores mesmo, investidores string, que formam strings, entendeu? Mas é isso aí. Tem gente que prefere trabalhar com micro, né? Dependendo do sistema, compensa. Dependendo se for um sistema que só tem uma água, não tem nada, né? Só todo bonitinho só para o norte, não precisa usar micro, usa string. E assim vai, né? Agora procura o string que já tem EFCI, aqui na Win, por exemplo. Beleza? Mais pergunta? Pode perguntar aí, pessoal. Então, acho que é isso, né? Ninguém mais tem pergunta, ninguém está falando mais. Então, espero que vocês tenham ficado claro para todo mundo.
E a gente se fala por aí. Qualquer coisa pode chamar lá no suporte, né? E nesse telefone aqui, que é o meu telefone aqui do trabalho. Pode falar comigo também, WhatsApp e tudo mais. Tá bom? Esse 21. Valeu, pessoal. Tenha um bom dia aí de trabalho. Até mais. Show. Valeu, Wagner. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Valeu, bom dia, Ayrton. Valeu, Johnny.